E aí, galera, como é que tá? Essa força? Mais uma semaninha de quarentena, né? E nós aqui pelas videoaulas. Hoje a gente vai falar de quantidade de matéria, que é mol, é uma aula de introdução aos cálculos químicos, muito importante. Afinal de contas, o mol vai acompanhar você durante toda a extensão do ensino médio, né? Então, muito importante entender isso. Então, a gente vai bem devagarzinho, talvez a aula fique um pouco extensa, vai parando e copiando e entendendo e discutindo à medida que a videoaula for passando, tá? Qual é a ideia da quantidade de matéria? É a gente conseguir responder, por exemplo, quantos átomos de carbono tem numa borracha dessa, ou quantas moléculas de água tem dentro de um copo de água, tá? Então eu comecei a aula colocando exatamente esse questionamento. Como saber a quantidade de moléculas de água em um copo com 180 gramas dessa substância? Então tem um copinho e eu quero saber o número de moléculas lá dentro. Isso, pessoal, é algo assim, quase que impossível da gente contar uma a uma. Quase não, é impossível a gente contar uma a uma vez que as moléculas são unidades muito pequenas. A gente chama elas de unidades elementares extremamente pequenas. Como que a gente vai resolver isso? Primeiro a gente vai entender alguns conceitos até chegar a contar realmente quantas moléculas de água tem dentro desse copo. Para a gente começar, pessoal, o primeiro conceito da aula de hoje é o conceito de massa atômica. Como o próprio nome diz, massa atômica é a massa do átomo. É a massa de um átomo, apenas um. Como é que eu vou saber, professor, que eu estou falando de átomo? É quando a gente escreve H, escreve O, escreve Fe, escreve Br. É quando eu tenho um único elemento, um único átomozinho do elemento. Tá vendo que não tem númerozinho nenhum debaixo deles? Então a gente está calculando a massa do átomo. Qual é a unidade de medida que a gente usa para massas atômicas? É o U, que significa unidade de massa atômica. Lá no primeiro ano do ensino médio, a gente vai entender o que é o U. E se caso você já quiser correr na frente, tem um videozinho aí explicando também o que é o U, tá? Mas por enquanto basta a gente entender que a massa do átomo é medida em U. Igualzinho a sua massa medida em quilo, a massa do queijo é medida em gramas. Aqui a gente vai medir a massa em U, unidade de massa atômica. Então quando eu falar com você 56U, interprete que são 56 unidades de massa atômica, assim como 56G são 56 gramas, tá? De onde a gente vai tirar essa massa? Porque agora não tem cálculo nenhum nesse pedaço. A gente vai lá na tabela periódica. E vai olhar a massa do átomo que você está falando dentro da casinha do elemento químico. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com hélio. Eu vou lá na casinha do hélio da tabela periódica. Lá vão ter dois números. Um maior e um menor. Nós vamos sempre olhar para o maior número. Ele é um número de massa, mas ele corresponde à massa atômica. Então, quando eu falar, gente, olha aí na tabela a massa do oxigênio. Você vai achar a casinha do oxigênio e pegar o maior número que tiver lá dentro. Aquilo vai ser a massa atômica e a unidade de medida dele vai ser U. Até aqui tudo bem? Então, prosseguindo. A gente sabe, pessoal, que a gente não encontra muitos átomos por aí sozinhos. Eles estão sempre ligados. Por exemplo, isso aqui é a água, porque os átomos de hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, eles estão ligados. Olha as ligações. Quando eles se ligam, isso aqui tudo deixa de ser três átomos avulsos por aí, vagando sozinhos, mas como eles estão ligados, a gente dá o nome para essa estrutura de molécula. Então, o que é uma molécula? Conjunto de átomos ligados. Se eu calcular a massa de todo mundo junto, aí eu encontro a massa molecular, né? Que é a massa de uma molécula, que é quando os átomos estão juntinhos. Como é que eu vou saber que eles são juntinhos? Começam a aparecer índices aqui embaixo, 2, 1, debaixo do símbolo de cada elemento. Eu vou pedir vocês, corre na tabela periódica, pessoal, e olha para mim a massa do hidrogênio e do oxigênio. Aí vocês vão fazer isso aqui que eu expliquei. Vocês vão ver que cada hidrogênio
vale 1U. E cada oxigênio tem 16U de massa. Se eu quiser saber a massa da estrutura inteira, o que eu vou fazer? Eu sei que isso vale 1, isso vale 1, isso vale 16. Para eu encontrar a massa de todo mundo, ou seja, a massa molecular, tá vendo? Ó, MM, massa molecular, vai ser igual a soma, o que significa esse símbolo? Que é para você somar, o somatório das massas atômicas. Então, de novo, ó, a massa molecular, a massa de todo mundo, é a soma da massa de cada um dos átomos. Então, no caso da água, o que seria fazer? 1U mais 1U mais 16U, o que dá 18U. Isso é a massa molecular da água. Então, uma molécula de água tem 18U. Só que nós vamos usar uma metodologia um pouquinho diferente. Vamos colocar uma molécula maior, H2SO4. E eu peço para você calcular a massa molecular dela. Você vai separar o H, o S e o O, que são os elementos. Você vai contar o número de cada um deles. Do H nós temos 2 átomos. Do S não tem número nenhum embaixo, então é 1. Então eu tenho 1 átomo. E do oxigênio nós temos 4. Vou à tabela periódica e vou olhar a massa de cada um. De novo, ó, isso aqui você não tem que saber decorado. Vai olhar na tabela e olhar na tabela. Nós vamos multiplicar 2 vezes 1, você tem 2U só de hidrogênio. 1 vezes 32, 32U só de enxofre. 4 vezes 16, 64U de oxigênio. Feito isso, você vai somar todo mundo. E eu sei que a massa dessa molécula inteira é igual a 98U. Beleza? Bom, já andamos bem. Só que a gente está usando como unidade de medida U. E aqui a gente está pedindo em grama. Como é que a gente transforma U para grama? Aí vai vir um cara chamado Avogadro. Esse cara vai te acompanhar o seu estudo da química inteiro, sua vida inteira, que é ele que vai fazer a transformação do U para G. Como? Fazendo a transformação através do princípio dele. Ele afirma: o valor numérico da massa atômica ou molecular tomado em gramas possui N partículas. O que significa isso? Vamos imaginar aqui 2 situações. A primeira eu vou escrever o ferro com o númerozinho que tem lá maior na tabela periódica, que é 56. Eu sei que 56U é a massa de um átomo de ferro. Tudo bem? O que Avogadro fala? O valor numérico da massa. Quanto é o valor numérico? 56. Só que ele tem que ser tomado em gramas. Ele deixa de ter um átomo apenas e passa a ter N átomos de ferro. Deu para pegar? Vamos fazer outro exemplo. Cálcio 40. 40 é a massa dele. Então, 40U é a massa de um átomo. É a primeira coisa que você vai fazer. Tirar o número dali, botar a unidade de 1 e relacionar com um átomo. Isso para todo mundo. Só que de acordo com o Avogadro, o valor numérico, que é quanto? 40, tomado em gramas, passa a ter N átomos de cálcio, agora no caso. Ah, professor, se fosse molécula, vale para molécula também, ó. Vamos pegar o caso da água. A gente já calculou aqui, o da água dá 18U. Lembra, gente? O da água, calculamos aqui, 18U. Isso é para uma molécula de água. Se eu trocar o valor numérico 18 de U para gramas, eu passo a ter N moléculas de água. Tudo bem? Agora, N é uma constante. Perceba que toda vez que você troca de U para G, aparece o N. Por isso que ele é uma constante. Ele é conhecido como constante de Avogadro. E ele vale um número bem grandão, 6,02 vezes 10 a 23. Então, depois da vírgula, que nós vamos ter 23 casas. Então, é muito grande esse número. Por isso que a gente usa ele para trabalhar com átomos e moléculas, já que eles são muito pequenininhos. Quando a gente tem muita quantidade, vira uma massa grandona, tá? Esse número, pessoal,
nós vamos dar um nome para ele. Assim como quando eu digo para vocês, uma dúzia, vocês imaginam 12? Ó, uma dúzia, é na cabeça de vocês 12. Um cento, na cabeça de vocês 100. Quando eu falar desse número, nós vamos usar o nome mol. Um mol, não tem nada a ver com molécula, tá, gente? É mol só o nome. Um mol vale quanto? Vale 6,02 vezes 10 a 23. Uma dúzia vale quanto? Uma dúzia vale 12. Um cento vale quanto? Um cento vale 100. Ah, professor, mas é que você está usando esse número esquisito? Não é número esquisito, gente. É porque aqui a gente não faz isso, ó. Já imaginou? Se quando eu falar uma dúzia, quanto vale? 1,2 vezes 10 a 1. Um cento, 1,0 vezes 10 a 2. Não precisa de você fazer isso, porque você sabe que isso aqui chama 12 e isso aqui chama 100. Esse número aqui ele é tão grande que a gente não tem nome para ele. Por isso, toda vez que eu falar um mol, você vai estar falando 6,02 vezes 10 a 23. Então, quer dizer que em 56 gramas de ferro, tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro, que é a mesma coisa que um mol de ferro. 40 gramas de cálcio tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, que é a mesma coisa que um mol de cálcio. 18 gramas de água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, que é a mesma coisa que um mol de água. Deu mais ou menos para pegar? Vamos aplicar isso no exercício para ver como é que isso fica. Pausa aí, copia e vamos para o exercício. Botei, pessoal, dois exemplos para a gente fazer, um usando lá a simbologia da tabela periódica e um outro um pouquinho mais complexo. Voltei na pergunta inicial da aula. Qual o número de moléculas de água em 180 gramas dessa substância? Passo a passo, você vai fazer todos esses iguais. Primeiro, a substância é a água. Identifica ela. E a primeira coisa que você vai fazer é calcular a massa molecular dela. Separa o hidrogênio, separa o oxigênio. Quanto de hidrogênio a gente tem? 2. E de oxigênio não tem nada, então é 1. Ó, não tem nada, então é 1. Vezes. Vou lá na tabela, olhei a caixinha do hidrogênio, é 1 e 1, então tanto faz, os números são iguais. Mais para frente a gente discute isso. E no caso do oxigênio, 8 e 16. O maior número é 16, então eu coloco 16. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16. 16, lembrando que a unidade de medida é U. Então isso aqui está dando 18U. Então agora você vai escrever aqui do lado. 18U vale a massa de uma molécula de água. Aí você vai aplicar Avogadro. Então, ó, até vou escrever de cor diferente. O que é aplicar Avogadro? É pegar o número e agora atribuir ele o valor em grama. O número é 18U, agora vira 18G. E a gente viu que deixa de ter 1 e passa a ter N, só que a gente já sabe o valor de N. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Escreva tudo por extenso. E você sabe que esse número vale 1 mol. Todo exercício que você fizer, você vai achar isso aqui, ó. Tampei. Tudo que está escrito de azul aqui. A única coisa que vai variar é o número que está aqui na frente, porque esse número depende desses números aqui, que depende da fórmula. Então, isso aqui, ó, não muda. Para todo exercício vai ser igual, tá bom? Agora, o seu exercício quer saber em 180 gramas de água. Você vai vir aqui e botar debaixo de grama. Como ele falou, grama é grama. Se fosse moléculas, era moléculas. Se fosse mol, botava debaixo de mol. Mas ele quer saber 180 gramas de água. Agora vamos ver o que ele está perguntando. Qual o número de moléculas? Ele perguntou o número de mols? Não, ele perguntou o número de moléculas. Você vem aqui para um X e a sua regra de 3 é só esse pedacinho aqui, ó. Beleza? Então vai ficar, corta grama com grama, 18x é igual a 180 vezes 6,02 vezes 10 a 23. X é igual a 180 vezes 6,02 vezes 10 a 23, dividido por 18. Corta, isso dá 10. Resultado final, x é igual a 6,02 vezes 10, ó,
já tem 23, com mais um 10, 24 moléculas. Beleza? Vamos para cá. Quantos átomos existem em 22 gramas de CO2? Então, a primeira coisa, separa lá para o CO2 os elementos C, O. Eu tenho 1 de carbono, 2 de oxigênio. O carbono olhei na tabela, vale 12. Olhei o oxigênio na tabela, vale 16. Isso vai dar 12U, 32U. Somando tudo, 44U. 44U é a massa de uma molécula de CO2. Avogadro, 44 gramas. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Vai ter exercício, pessoal, que vai deixar arredondar para 6, tá? Isso equivale a 1 mol. Vamos voltar aqui. 22 gramas, grama debaixo de grama. Só que agora ele está perguntando qual é o número de átomos. Não tem átomos aqui. Então, pera, vamos fazer uma relação. Quando eu escrevo uma molécula de CO2, vocês concordam comigo que eu tenho 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono? Ó, C1O2. Então, uma molécula de CO2 tem 3 átomos no total. Então, quer dizer que se eu achar o número de moléculas e usar ele aqui, eu acho o número de átomos. Então, vamos fazer assim. Então, a sua regra de 3 está aqui, ó. De novo. Por que eu estou achando o número de moléculas? Porque eu posso relacionar ele com o número de átomos. Então, o meu X, resolvendo, vai dar 3,01 vezes 10 a 23 moléculas. Aí você vai usar esse valor aqui embaixo. 3,01 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 vão ter X. E X vai ser igual a 9,03 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Beleza? Bom, turma, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvida, estou aqui. Pode entrar em contato. E tem 5 vídeos sobre esse conteúdo mais extenso, que já é um nível mais avançado. Se quiserem assistir também para poder tirar dúvida, fique à vontade. O título é Cálculos Químicos, Massa Atômica, Massa Molecular, Constante de Avogadro e Massa Molar. Beleza? Grande abraço, bons estudos.